Senhor Deus, seja fisicamente, mentalmente e principalmente espiritualmente, Senhor Deus. Que possamos estar nos achegando cada vez mais a Ti para passar fortes por esse período de tribulação. Que possamos estar nos achegando a Ti para que possamos estar passando bem durante esse período. Que possamos estar saindo fortalecidos, Senhor Deus, e cada vez mais animados para fazer a Tua vontade. Graças te damos por tudo, pedimos que o Senhor coloque tua mão poderosa sobre aqueles que estão enfermos, seja qualquer enfermidade, Covid ou qualquer outra, Senhor Deus, o Senhor coloque tua mão poderosa sobre cada pedido aqui já comentado, Senhor Deus, abençoe também os profissionais de saúde, Senhor Deus, e todos aqueles que estão envolvidos direto e indiretamente, Senhor Deus, nessa batalha, que o Senhor possa estar os protegendo. Graças te damos por tudo, é isso que ele peça, agradeço, no nome precioso do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Amém? Vamos cantar mais um hino aí, logo após o Valdir já pode fazer o devocional. Uma centelha só, um grande fogo faz, enquanto ao seu redor calor a todos traz. O amor de Deus assim é, quando você sente o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais bela estação, as aves a cantar e a flor que abre no botão. Do alto da montanha a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Você vai conhecer a felicidade, a qual para você será realidade. Do alto da montanha a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Do alto da montanha a todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Amém? Valdir, quando quiser compartilhar. Eu estou pegando. Antes de compartilhar. Bom dia, irmãos. Todo mundo está me ouvindo? Alô?
Faz um positivo aí para a câmera para ele ver. Ah, tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre meus planos versus os planos de Deus. Hoje vamos falar exatamente sobre planejamento. Eu vou começar com 3 perguntas que você vai procurar responder mentalmente, assim como eu vou procurar também responder. Algum dos irmãos nunca fez um planejamento? Ou seja, algum de vocês, ou eu, nunca parou para planejar um passeio, para ir até o zoológico, ou até para operações mais simples, como lavar louça, que eu tenho feito bastante ultimamente. Será que nós nunca fizemos um planejamento? Alguém não tinha planos para antes e durante o Covid-19? Será que eu já não tinha alguns planos pré-estabelecidos que eu ia executar agora, nesse período que nós estamos em isolamento social? Será que é errado fazer planos? Será que é errado eu pré-estabelecer o que eu vou fazer amanhã? De forma alguma, né, irmãos? A palavra de Deus nos mostra a necessidade de fazer planos. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 14, nos mostra essa necessidade. Eu vou ler para vocês. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar, 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto outra ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor Jesus nos mostra claramente que antes de realizar qualquer atividade, nós temos que planejar, temos que avaliar o custo, temos que avaliar os sacrifícios que vamos realizar, vamos ter que fazer. Eu digo para vocês o seguinte, irmãos, eu faço planos, eu oro para que eles aconteçam da forma como eu planejei, ou seja, para que eles deem certo de acordo com a minha visão. Tudo isso eu faço. Você pode, nesse momento, estar perguntando: onde você quer chegar? Nossa, todo mundo sabe que é necessário fazer planos. A palavra diz que é necessário. Não é errado fazer planos. Então, onde você quer chegar? A questão é, irmãos, como eu me comporto? Como eu reajo quando os planos não se realizam conforme eu planejei? Essa é a questão. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha atitude diante de um plano que não saiu de acordo como eu planejei, como eu gostaria que saísse? Eu reclamo da vida? Muitas vezes eu reclamo da vida. Fico decepcionado com Deus? Fico triste. Algumas vezes, sim. Eu penso, por que está acontecendo isso?
Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Fico bravo. A Sônia que diga. Quando o plano não dá certo, muitas vezes fico irritado, fico muito bravo. Esbravejo, esperneio, não aceitando a situação? Várias vezes eu faço isso. Vamos ver na Bíblia, então, um planejamento. Eu fiquei pensando, falei, poxa, vamos ver um planejamento que foi realizado e como ele se desenvolveu. Vamos pegar a passagem de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos 15, a partir do versículo 36. Aí é o início da segunda viagem missionária de Paulo. Ele já havia realizado a primeira viagem missionária, ele evangelizou na região oriental, estabeleceu várias igrejas naquela região, e agora ele estava planejando uma segunda viagem. Vamos ver logo no versículo 36 qual era o plano. Olha, vou ler para vocês. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Esse é o plano de Paulo: voltar naquelas cidades onde tinha sido estabelecido igrejas, para ver como os irmãos estavam indo. Eles estavam crescendo espiritualmente, crescendo em números. Esse é o plano de Paulo. Do versículo 37 a 40, nós vemos os ajustes no plano. Ou seja, ele senta com Barnabé para estudar como seria feito isso. Vamos ler do 37 a 40. Barnabé queria levar João, vocês lembram? João Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ou seja, na primeira viagem missionária, João Marcos foi com eles, mas no meio da missão, abandonou os dois e voltou para Jerusalém. 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Quando nós iniciamos um planejamento envolvendo outras pessoas, é normal que ocorra esse tipo de situação. Um não concorda, um fará, vamos começar mais tarde esse plano, o outro fará, vamos fazer dessa maneira. E, de repente, chega-se à conclusão que é melhor que se inicie dois movimentos. E tudo é de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? E eles se separaram. Em Atos 15, 41 e Atos 16, de 1 a 5, nós vemos que tudo de acordo com o planejado. Tudo está indo de acordo com o planejado. Vamos ver, ó. 15, 41. Passou então, quem passou? Paulo e Silas, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Versículo 1 a 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, nós vemos claramente nesses versículos que tudo está acontecendo de acordo com o planejado. Está correndo tudo bem. Paulo havia planejado passar pelas igrejas, fortalecer as igrejas,
rever os irmãos, e isso está acontecendo normalmente. Agora nós vamos ver as mudanças de plano. Vamos ver uma mudança de planos. Nós vamos ver isso aí em Atos 16 mesmo, do versículo 6 a 12. Logo no versículo 6, não vai pregar na Ásia. Essa é a diretriz. Olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eles são impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. E o que eles reconhecem? Que é vontade do Espírito Santo. No versículo 7, não vai pregar em Bitínia. Olha o que Jesus fala para eles. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, eles reconhecem que é a partir de Deus que está ocorrendo esse impedimento, que está ocorrendo a mudança de planos. Eles não se rebelaram, a palavra não diz aqui, eles se revoltaram, ficaram nervosos, mas cada vez que o plano era alterado, eles reconheciam que era providência divina. No versículo 8, eles tomam uma decisão. Então, vamos voltar. Não é para nós pregarmos na Ásia. Não é para nós pregarmos em Bitínia. Vamos voltar. Olha o que diz o versículo 8. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Eles estão descendo, estão indo em direção a Jerusalém. No versículo 9 e 10, Deus vai determinar. Deus vai falar claramente com Paulo. Olha o que Deus passa para Paulo. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, nós vemos que Paulo tem um sonho e vê um homem pedindo para que eles fossem para a Macedônia para pregar o Evangelho. Imediatamente, os irmãos concluem que era da vontade de Deus que isso acontecesse. E aí, no versículo 11 e 12, eles partem rapidamente para aquela região. Vamos lá. Versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, eles saem da parte oriental e vão para a parte ocidental do planeta. E eles chegam numa colônia romana. Uma colônia romana é onde você tinha, era uma região onde você tinha toda a estrutura romana estabelecida. Soldados romanos, a maioria da população era romana, as leis eram romanas, e eles vão para aquela região. Com essa mudança de planos que aconteceu, eles estabelecem igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntio e outras igrejas são estabelecidas. Nós vemos isso na sequência do livro de Atos. Essas igrejas sendo estabelecidas naquela região ocidental. Graças a essa obediência de Paulo, né, que estavam atentos à voz de Deus, eles estavam sempre atentos à vontade de Deus, a palavra foi pregada na região ocidental do planeta. Ela invadiu o Império Romano e hoje nós temos acesso a ela. Devemos sempre nos lembrar de Isaías 55, 8 e 9. É uma passagem bastante conhecida de todos, mas eu vou ler aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem
Os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Conclusão. Se vocês me perguntarem por que nos dias atuais as coisas estão acontecendo desta maneira, isolamento social, esse vírus, eu não tenho a resposta. Sinceramente, não vou saber responder para vocês. A única coisa que eu posso dizer para vocês é, se está acontecendo desta forma, é porque Deus está permitindo que seja desta forma. Nós temos que ter essa visão clara. Se está acontecendo desta forma, Deus está permitindo que aconteça desta forma. Porque Ele tem todo o poder para mudar essa situação. Eu não sei quais são os planos de Deus nesse momento para toda a humanidade. O que vai acontecer depois que essa crise passar? Mas Deus sabe. E se Ele está permitindo que seja desta forma, é porque tem que ser desta forma. Então, eu tenho duas opções na situação atual. Eu só tenho duas opções. A primeira, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar irritado, espernear, ficar decepcionado, discutir politicamente o assunto, me rebelar. Mas mesmo que eu faça todas essas coisas, eu não vou chegar a lugar algum. Concorda? Eu não vou conseguir chegar a lugar algum. Vou ficar nervoso, vou me rebelar, vou discutir. Ou a segunda opção. Eu posso fazer como Paulo e os irmãos da igreja primitiva. Eu posso procurar ouvir a voz de Deus e enxergar as bênçãos de Deus para a minha vida, no meio da tempestade de provações. Que é a opção mais sensata. No momento de dificuldades, eu procurar ouvir a voz de Deus. O que Deus tem preparado para mim com essas tribulações, essas provações, com eu ter que ficar em casa, quais são os benefícios que posso tirar dessa situação? Sempre ouvindo a voz de Deus. Diante de tudo que está acontecendo hoje, estejamos todos atentos à voz de Deus. Ela pode vir através da leitura da palavra, da oração, de um sonho, assim como Paulo sonhou que tinha um homem pedindo para ser evangelizado, do conselho de um irmão em Cristo. Quando eu falo do conselho de um irmão em Cristo, é dessa comunhão que nós estamos tendo, dessa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, de estar fazendo devocional, tendo o culto aos domingos, mesmo que seja à distância. Nós estamos nos aproximando mais dos irmãos, por incrível que pareça. Nós estamos orando mais, buscando mais a Deus, por causa das tribulações que estamos passando. Nós temos a oportunidade de estar com os nossos familiares reunidos, e aí estabelecer um plano de leitura da palavra e de oração, e ensinar os nossos filhos a orarem. Nós temos essa oportunidade. Então, irmãos, para concluir, vamos buscar ouvir a palavra do Senhor. Nós temos diversos meios de fazer isso, para nos fortalecermos espiritualmente e termos a possibilidade de crescer diante de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Seu Nelson, vou pedir para o senhor fazer... O senhor pode encerrar para a gente, seu Nelson, por favor? Ativado. Senhor meu Deus,
Meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja teu nome. Queremos agradecer mais um dia maravilhoso que você está proporcionando, de estar reunido com os irmãos em Cristo, e possamos cada vez mais fortalecer essa reunião, e também cada vez mais que possamos fortalecer a tua palavra, Senhor, e possamos estar sempre dando exemplo para aquelas pessoas que não te conhecem, a permanecer em oração, a estar obedecendo a palavra de Deus e a voz de Deus através da tua palavra, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar refletindo sobre os acontecimentos. Quero pedir também que o Senhor esteja dando direção às nossas autoridades, presidente da República, governo do Estado, prefeitos, os profissionais de saúde também, como secretário da saúde, ministro da saúde, os médicos que estão cuidando, e também o Senhor esteja abençoando os doentes que estão em recuperação e livrando-os, aquele que o Senhor acha necessário livrar desse coronavírus, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar sempre refletindo sobre os últimos acontecimentos e que possamos aprender também a planejar o estudo da tua palavra, como foi dito aqui, e o nosso dia a dia. Que possamos permanecer nesse dia de hoje, na palavra de Deus, também unido com os irmãos, e sempre, hoje e sempre, em nome do nosso Jesus, através da tua palavra, Senhor. Oramos, agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.